Filipenses 4, versículo 6, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos avançar para o versículo 9. E o Deus da paz estará com vocês. Deus, em nome de Jesus, Pai, essa é a Tua palavra. Espírito Santo, fale conosco. Se manifeste neste lugar, trate as nossas vidas, os nossos corações. Deus, eu não conheço a vida e a história das pessoas que estão aqui, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, e eu creio, Deus, que o Senhor tem algo para fazer conosco neste lugar, Deus. É isso que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Estão vivos aí, gente? Cutuca a pessoa que está do seu lado aí, dá um salve, passa álcool gel nela, fala, Deus te abençoe. Bom, gente, eu queria começar falando algo para vocês que ainda não tem muito a ver com o que vamos falar na pregação, mas eu tenho uma informação para dar para vocês. Deus, Ele vive em perfeita paz. A Bíblia fala que o Deus da paz estará com vocês. Isso significa que Deus, Ele é um ser que Ele vive em perfeita paz. Ele, Deus, a sua pessoa, Ele vive em plena paz. Mas assim, as coisas aconteceram na história da humanidade. Deus, Ele vai lá, cria Adão, cria Eva, tal, os levanta do pó, sopra o espírito de vida neles, e aí eles pecam. E aí a maioria de nós, quando cria um plano, um projeto, e aquele projeto dá errado logo no começo, como que nós ficaríamos? Desesperados. Alguma coisa aconteceu. Mas isso não deixou Deus surpreso. Na verdade, nada do que acontece na terra, em cima dela ou embaixo dela, tira a paz de Deus. Porque Deus, Ele vive em paz. E, gente, outra coisa que eu preciso falar para vocês é, Deus, Ele é feliz. Deus, Ele é plenamente feliz. Às vezes a gente tem a imagem de um Deus que está lá no céu, um ser com uma barba branca, bem grande, com um raio na mão, pronto para atacar em você. Mas essa não é a imagem de Deus que nós devemos ter, porque Deus, Ele é feliz, Ele é extremamente feliz. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus, Ele é alegre, Ele é feliz, Ele sorri, Ele está fazendo isso constantemente. Mas, Rafael, por quê? Por que Deus é tão feliz? Qual é o real motivo da alegria de Deus? A plenitude de Deus parte de um lugar, e esse lugar se chama relacionamento. Deus, Ele vive um relacionamento constante desde a criação dos séculos. É difícil a gente entender que Deus é um ser eterno, Ele sempre existiu. Mas desde lá, quando não existia nada, quando era só Ele, tanto Ele, Deus Pai, quanto Deus Filho e Espírito Santo estavam ali, e desde o princípio do século sempre houve um relacionamento, sempre houve uma amizade, companheirismo, parceria, sempre. E é engraçado nós tentarmos entender que Pai, Filho e Espírito Santo estão centrados um no outro. E por estarem centrados um no outro, eles adoram um ao outro, eles servem um ao outro, eles estão constantemente servindo, adorando, trabalhando em função um do outro. É um relacionamento dinâmico. Às vezes a gente tem a impressão de que Deus está lá, paradão, fazendo nada. Mas somente o relacionamento que Ele tem consigo, que no caso é a Trindade, já é algo dinâmico, é algo que está em movimento. É um amor ali expresso um pelo outro, constantemente, em movimento. Está aí o nome da nossa igreja, fica o jabá, amor em movimento. É o relacionamento de Deus que está ali constantemente acontecendo. Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Por isso Ele é profundamente feliz. Porque imagina só, você encontra uma pessoa, você hoje na sua vida, você é solteiro, você encontra uma pessoa, você ama essa pessoa. E aí, a ponto de você fazer qualquer coisa por ela. E aí você descobre que essa pessoa faria exatamente o mesmo por você. Gente, isso não te deixa feliz? Sim ou não? Eu não sei vocês, mas quando eu me apaixonei pela Kátia, eu via borboletas todo dia. Me apaixonei por ela, me declarei para ela, ela se declarou para mim, porque a gente se declara esperando alguma coisa, né? Ah, eu te amo. Aí a pessoa responde, você é legal. Bonito seu tênis. Aí você fica mal, né? Mas aí ao me declarar para ela, ela se declarou de volta.
E aí eu me tornei o homem mais feliz do mundo. Caçava borboletas. Oh, que alegria. Estou apaixonado. Não é assim? Quando nós vivemos uma paixão, nós somos felizes. E da onde vem a nossa alegria? Não sei. Nós somos completos, nós somos satisfeitos. Está lá, a gente é feliz. Gente, Deus vive um relacionamento constante que o torna feliz. Deus não precisa da adoração dos anjos para ser feliz. Deus não precisa da sua adoração para ser feliz. Deus não precisa de nada. Ele é. É importante entendermos isso. E aí eu estava lendo um autor muito interessante. O nome dele é o C.S. Lewis. Para quem não sabe, é um dos maiores escritores do mundo. E ele é cristão. E ele diz assim: Deus, ele é infinitamente feliz. E se é verdade que este mundo foi criado por esse Deus triuno, então a suprema realidade, a realidade de Deus, é uma dança. É uma dança, porque é dinâmico, porque tem harmonia, porque estão sincronizados, porque é lindo. Então, a única palavra que C.S. Lewis conseguiu definir o relacionamento de Deus e a alegria de Deus é numa dança. Eu sei que tem gente que não gosta muito de dançar, eu sou péssimo, odeio dançar. Mas quando a gente vê alguém bom dançando, não é algo lindo, que você fica, nossa, olha que coisa linda, um balé, que você fala, olha, eu não estou entendendo nada. Mas isso aí é maravilhoso. Eu fui para a Argentina no começo desse ano e a gente foi num tango. Gente, eu não faço ideia o que seja um tango, se é bonito, se é feio, se é bom, se é ruim. E aí eu sentei lá, e aí começou a tocar aquelas músicas, a música argentina ela é muito melancólica, né? Mas a dança era tão bonita, aqueles carinha lá, pensa nos argentinos bonitos, cara. Eu ficava, amor, olha esse cara, mano, como ele é bonito. Indignado, que os caras eram muito bonitos. E aí os argentinos lá dançando, tal, as argentinas e tal. E aí começou a escorrer uma lagriminha aqui do lado. Eu falei, oxe, tô chorando por causa de um tango. Mas é uma dança maravilhosa, porque existe harmonia, sincronismo. E isso nos traz felicidade. A dança que Deus faz constantemente em seu relacionamento o traz alegria e felicidade. Bom, mas e os jovens de hoje? Na verdade, perdão, os jovens de hoje. O que está acontecendo com eles? O que está acontecendo com a nossa geração? Então, os jovens estão doentes. Sim, estamos doentes. É uma realidade. Nós não precisamos pesquisar muito para entender a realidade hoje, principalmente de quem mora em São Paulo. A depressão no Brasil, ela atinge praticamente 11 milhões de pessoas. E isso é um dado um pouco antigo, tá, gente? Porque os dados atuais nós temos que pesquisar nos próximos anos. Mas isso há 2 anos atrás já atingia 11 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde. O aumento de ansiedade e depressão entre jovens de 15 a 29 anos foi de mais de 24% nos últimos 10 anos. Isso é algo que só tem se agravado. O número de casos de suicídio entre jovens da nossa idade tem crescido diariamente. E aí, um dado muito interessante é que as taxas de ansiedade de um jovem paulistano já está semelhante a alguém que vive num país de guerra. Então pega lá no Oriente Médio, alguém que mora na Síria, que a qualquer momento a sua casa pode explodir. Essa pessoa ela tem um alto índice de ansiedade, porque ela vive a constante incerteza se amanhã ela vai viver ou morrer. Então, nós, em São Paulo, temos o mesmo índice de ansiedade do que essas pessoas. Então é uma realidade muito séria. O jovem de São Paulo tem passado por isso. É a nossa realidade. Mas quais ferramentas a Bíblia nos dá na luta contra esses transtornos? Será que alguém na Bíblia já passou por isso? Algum nível de estresse e ansiedade tão grande, a ponto de se sentir triste, deprimido, cabisbaixo? Bom, vamos lá, vamos a alguns exemplos. Eu não sei se você já estudou a vida de Elias, mas Elias já passou por um momento de depressão. Elias, quando ele vai lá e ele prega a palavra de Deus e há uma grande comoção na nação, há uma grande expectativa nele de que as coisas sejam transformadas. Porém, depois de fazer tudo aquilo, fogo cair do céu, ao invés de tudo ser transformado, na verdade, a rainha vira e fala que Elias deveria ser morto. E aí ele foge. E aí a Bíblia nos mostra que esses dias de fuga de Elias são dias extremamente depressivos. Porque Elias vai lá, lá em Reis capítulo 19, mostra que ele foge, e aí ele começa a ficar em estado de sono constante.
ele está triste, ele está cabisbaixo, ele está frustrado com Deus e ele dorme. E aí a Bíblia fala que um anjo vai lá, o acorda, vamos lá, Elias, vamos comer um pouquinho. Ele come e volta a dormir. É um estágio de depressão, ele estava assim, ele passou por isso. E eu só estou dando um exemplo de Elias, mas não é sobre ele que nós vamos nos focar. Mais uma vez vamos voltar para o texto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Existe uma pessoa na história da humanidade que foi a pessoa que passou pelo maior estresse que nós já vimos. Porque ela teve que carregar um peso e um fardo que ninguém nunca carregou. E essa pessoa foi Jesus Cristo. Jesus Cristo teve um momento na sua vida de forte angústia, medo, dor, tristeza, pavor. E é sobre esse momento que nós vamos ler e nós vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 14, rapidinho aí. Marcos 14, a partir do versículo 32. Diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago, João, e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada daquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus viveu uma das piores agonias que um homem jamais poderia viver. Ninguém passou pelo que Jesus passou. Ninguém sofreu a dor que Jesus sofreu naquele momento. Foi algo muito profundo. Mas já eu vou falar um pouco mais sobre o motivo dessa dor. Primeiramente, vamos nos focar aqui em quais foram as reações de Jesus no momento de dor. Como ele reagiu. Jesus Cristo, ele nos ensina até mesmo no seu pior momento. Em todos os passos que Jesus deu na terra, nós podemos aprender com seus exemplos. Então ali, ele estava profundamente angustiado. Qual foi a primeira decisão de Jesus? Ir orar. Ir orar. Se fechar num lugar e começar a orar e buscar a Deus. Gente, entendam uma coisa. A nossa geração está se esquecendo do poder da oração. Desculpa a gente falar isso. Eu sei que é duro, mas jovem de hoje em dia não ora, não ora. O jovem de hoje em dia esqueceu o poder da oração, esqueceu do poder do secreto, do lugar onde só está você e Deus, o lugar onde não tem mais ninguém te olhando, ninguém mais te enxergando. Nós nos esquecemos disso. E sabe, eu costumo sempre falar para a galera, gente, tudo que nós vamos fazer, nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos progredir, mas vamos aprender também com o exemplo dos nossos pais. Irmão, eu não sei vocês, mas os meus pais, olha, eles oravam. Minha mãe até hoje, a mulher de oração. Eu canso de ter exemplos na minha memória, quando eu saía, acordava de madrugada, ia tomar uma água na cozinha, minha mãe estava onde? De joelhos na sala orando. Cansei de várias e várias noites eu estar dormindo no meu quarto, e eu acordar um pouquinho assim assustado, porque a minha mãe estava em cima de mim, orando por mim. Orando, intercedendo, repreendendo, fazendo um monte de coisa lá. Eita, pá, tá. Daqui a pouco vinha a unção, começava a profetizar, rodava, era uma benção. E minha mãe é a irmãzinha do coque, sabe? Usa saia, é minha mãe. Essa semana eu fui lá em casa, e aí estava muito frio essa semana, e ela veio de calça, né, para a sala. Eu olhei, Aparecida? Que isso, irmã? De calça? Tá liberado? E esse pecado aí? Ela, falar pro pastor, viu? Tava de pijaminha. Só que, irmãos, os nossos pais oraram muito. Eu ia, quando eu era criança, para as vigílias lá com meu pai e com a minha mãe, era das 11 da noite até as 5 da manhã, só oração, sem música, sem entretenimento, sem nada. Era só oração. E eles ficavam lá orando, incessantemente.
É claro que hoje nós podemos fazer coisas que nos ajudam a elevar o nosso espírito a Deus, orar, colocar uma música e tal. Mas, gente, existia uma disciplina e uma resistência naqueles homens para orar que é sacanagem. Meu pai orava muito, minha mãe ora muito. Então nós precisamos aprender com o exemplo deles e nós precisamos orar, nós precisamos resolver os conflitos da nossa vida em oração. O exemplo do monte para mim é perfeito. Está lá os discípulos tentando expulsar demônio. Sai demônio, arreda Satanás. E nada, demônio lá, brincando com a cara deles. Demônio, sai agora, é agora demônio, você vai sair. Deve ter pegado um pedaço de pau, deve ter tentado tudo, deu pirueta, bateu o pé no chão, pulou e nada do demônio sair. Jesus estava onde, irmãos? Orando. Jesus desce do monte, faz assim, demônio, sai, saiu. Sabe por quê? Porque os discípulos gastavam tempo tentando resolver problemas, enquanto Jesus gastava tempo orando. E aí quando nós gastamos tempo orando, os problemas se resolvem assim. É esse o segredo na nossa vida. Nós devemos depositar o nosso tempo em oração, porque lá está a solução dos nossos problemas. É no nosso lugar íntimo com Deus, é na nossa comunhão profunda com Deus. Gente, quantas madrugadas eu já não passei orando com Deus, chorando, esperneando, sozinho no meu canto, sem ninguém ver. E ali Deus me dava sonhos, Deus enchia o meu coração, Deus me dava esperança, Deus restaurava a minha coragem de avançar, de prosseguir, de continuar vivendo. É no lugar de oração onde Deus reconstrói a nossa história. É lá. E nós devemos aprender com Jesus, no momento mais aflito da sua vida, ele somente precisava orar. Ele somente precisava do secreto. Aonde é o seu secreto? Será que você está tentando resolver o problema de todo jeito, para depois ir orar? Quando deveria ser ao contrário? Primeiro a gente vai orar. E aí, gente, confia em mim, os problemas vão se resolver. As coisas vão tomar um rumo. Porque o secreto é o lugar onde Deus nos trata, nos molda e nos transforma. É o lugar onde a nossa aflição, a nossa angústia, que está altíssima, que está gritando, o que será do amanhã? Você perdeu o emprego, o coronavírus ferrou com tudo, ferrou com a sua empresa, ferrou com seus projetos, o que vai ser do próximo dia? Vai orar, se fecha com Deus, chora para Deus, chora, grita para Deus, se desespera na presença de Deus, se descabela na presença de Deus, e saiba que lá é o lugar que nós vamos encontrar a solução, a saída, o escape, o refrigério, a paz, é lá, é somente lá. Então, olha o exemplo que Jesus nos dá. Ele era filho de Deus, e mesmo assim, ele foi orar. Sabe o segundo exemplo que Jesus Cristo nos dá? Não se isole. Jesus Cristo era o filho de Deus, o homem mais importante que já existiu, sem pecado, sem nada. A Bíblia fala que quando ele foi orar, levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus Cristo não só pediu ajuda de pessoas, foi acompanhado por pessoas, mas também ele se abriu com pessoas. Gente, vocês estão entendendo que o Rei do Universo precisou se abrir? Precisou contar dos seus problemas? Precisou abrir o que estava no seu coração? Por que você acha que você tem que ficar trancado aí? Esse segredo, esse trauma, esse problema, por que você acha que isso daí tem que ficar trancafiado dentro de você? E ninguém tem acesso? Nós precisamos nos abrir. Isso é importante. Hoje, dentro da igreja, as pessoas criaram conceitos que isolam as pessoas. A Thay mesmo estava contando a história dela, ela era líder de ministério, estava passando por uma situação como essa, e qual é a reação que todo mundo tem? Eu vou largar tudo, eu vou me isolar, porque eu estou mal, eu sou o líder, eu tenho responsabilidades, eu canto no louvor, pessoas me enxergam, me olham, e eu estou mal, eu não posso estar mal. Gente, essa é uma mentira do diabo. Eu não posso estar mal, eu não posso ter um dia ruim, eu não posso estar angustiado, eu não posso estar ansioso, eu não posso estar triste. E as redes sociais bombardeiam a sua cabeça, porque lá todo mundo está feliz. Lá está todo mundo alegre, pulando, feliz, dançando, da hora. E aí você olha para você e você está triste. Gente, redes sociais são uma briga injusta,
Porque você diariamente compara o seu pior dia com o melhor dia daquela pessoa. Olha lá no meu Instagram, só tem coisa boa. Eu não posto lá para vocês quando o feijão acabou, ou quando o meu lanche veio ruim, ou quando eu estava triste, ou quando o meu cachorro comeu o meu controle do videogame, que eu fiquei bem nervoso. Quase joguei ele da janela. Eu não mostro para vocês o dia que eu estou estressado, que às vezes eu respondo a Kátia de uma maneira que eu não deveria, que às vezes nós discutimos, e eu fico sem paz. Eu não mostro isso para vocês, mas acontece. Esses dias acontecem. E aí, ao olhar a rede social de uma pessoa dessa, você fala, olha lá a vida da pessoa, viaja, curte. Não parece que todo mundo viaja toda hora? Não, gente, é uma foto que ele tirou há 3 anos e está postando ainda. É isso, esse é o segredo. Que quando você viaja, você tira um monte, tá. Aí fica guardadinho. Um dia você vai postando, de cada vez, tal. Não compare o melhor dia das pessoas com o seu dia atual. Porque as redes sociais são uma mentira. Não se compare com ela. Não crie a sua ansiedade pautada nisso. Pautado na realidade das outras pessoas. Não. Está precisando de ajuda? Pede ajuda. Está precisando de socorro? Pede socorro. A igreja é o ambiente, o lugar onde as pessoas precisam entender que aqui é socorro. E aí quando a pessoa está na igreja, serviu na igreja durante anos, e aí está mal, aí ela sai, se isola, se fecha, não quer conversar com ninguém. Não, este é o momento de você vir, se abrir o seu coração, pedir socorro, chorar na frente das pessoas, falar, meu, eu estou precisando de ajuda. E nós vamos ajudar, nós vamos caminhar juntos. É este o lugar, é este o ambiente onde as nossas vidas são transformadas. Nós precisamos sim da ajuda, do companheirismo. É extremamente importante. E outra, escolha as pessoas certas para pedir ajuda. Porque aí tem uns irmãozinhos que sabem aonde vai procurar ajuda. Tá mal, tá triste, vai lá e procura ajuda no amigo dele que é pior que ele. Vai dar ruim, irmão. É lógico que vai dar ruim. O irmãozinho lá não aguenta nem as próprias pernas dele, você vai pedir ajuda? Não vai ter o que te ajudar. Você sabe quais são as pessoas que vão ter uma palavra de Deus para te ajudar, você sabe. Às vezes não é o que você quer ouvir, mas é de Deus. E eu prefiro ouvir algo que eu não queira que seja de Deus, do que um carinho no meu ouvido que seja do diabo. Que o diabo gosta de dar carinho. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos ser vulneráveis, foi o que a Thay acabou de falar. A gente precisa aceitar, eu sou vulnerável. Eu sou falho. Eu não sou um Superman. E na verdade ninguém é, nem um pastor, nem uma autoridade espiritual. Às vezes a gente coloca essas pessoas numa posição de que ninguém erra. Não, porque o pastor Gui nunca erra. Não, porque quem é líder nunca erra, nunca é vulnerável, nunca está triste, nunca está mal. Gente, ele está ali, pergunta para ele se ele nunca sentiu vontade de desistir, se ele nunca ficou triste, se ele nunca ficou às vezes ansioso, se às vezes as coisas não fugiram do seu controle e ele ficou desesperado, meu Deus, o que vai ser? E todos nós precisamos caminhar com pessoas que nos suportam nos dias que nós estamos mal, estamos doentes, precisamos de suporte, precisamos de ajuda. Escolha as pessoas certas. E aí, tem uma dúvida que fica no ar. Por que Jesus estava tão aflito? Lembra que eu falei isso para vocês agora há pouco? Por que ele estava tão angustiado? Por que Jesus estava tão triste? Olha, gente, entenda uma coisa. Jesus estava tão aflito naquele momento porque ele tinha que beber um cálice. Ele já tinha falado sobre isso com seus discípulos. Jesus precisava tomar um cálice. E era um cálice que ninguém mais poderia beber. Que cálice é esse, Rafael? Me explica. Era o cálice da ira de Deus contra a humanidade. Rafael, você está falando então que Deus se ira? Opa, muito. E às vezes é difícil as pessoas interpretarem o que é a ira de Deus. Eu conheço muita gente que não aceita essa ideia, que Deus é um Deus que se ira, que Deus é um Deus que fica bravo, fica nervoso. Não, sim, Deus se ira, isso acontece. É só nós entendermos algo muito simples. Deus, Ele ama apaixonadamente. Se eu amo, eu me iro. É uma reação. Por exemplo, eu amo crianças. Então, eu odeio o abuso infantil. Com toda a ira que existe dentro de mim. E ao enxergar uma situação dessa, dentro de mim surge ira.
A Bíblia fala, ireis, mas não pequeis. Mas irar-se não é pecado. Irar-se com que é justiça não é pecado. E Deus se ira. E Deus se irou através da história porque nós pecamos. Muitas vezes nós pecamos. E aí, alguém precisava tomar o cálice da ira de Deus. Alguém precisava beber esse cálice. E gente, eu e você, a gente não ia conseguir suportar isso aí não. Se cai a ira de Deus sobre mim e sobre a sua vida, já era. Eu não sei o que às vezes os irmãos têm ideia de falar, Deus, pesa a mão, cai a ira sobre a pessoa. Irmão, não ora essas coisas não, você não tem ideia do que você está falando. Que pesa a mão o quê? Deus, tenha misericórdia dele e de mim. Então, Jesus Cristo precisou tomar uma decisão. Ele estava no céu, ele estava em comunhão com Deus, e ele precisou vir à terra tomar do cálice da ira de Deus. Jesus, que estava sempre conectado com Deus desde a criação dos séculos, e agora, por um momento, ele seria rejeitado por Deus. Vocês conseguem imaginar isso? Jesus que estava lá constantemente, eu falei para vocês, em sintonia com Deus, em sincronismo com Deus, constantemente lá, participando daquele movimento, a partir de agora ele será rejeitado. Será. Isso vai acontecer. E na verdade isso está prestes a acontecer. E por isso Jesus Cristo fica tão angustiado, porque Deus, a partir de agora, não vai mais retribuir para ele amor, graça, perdão, carinho, não vai mais. Jesus, por um momento na história da humanidade, não vai mais provar de graça, amor, bondade constante. Jesus Cristo vai ver a ira de Deus, vai conhecer a ira de Deus. Jesus, ele não estava com medo no Getsêmani, da cruz, dos cravos, da coroa de espinhos, de ser açoitado. Não, não era esse o pavor de Jesus. O pavor de Jesus era se desconectar com Deus, era se afastar de Deus. Era nem que seja por um instante, não estar mais nessa conexão plena. Porque entenda uma coisa, quando nós estamos fora da conexão plena, o medo vem, a ansiedade vem, o desespero vem, a tristeza vem, e Jesus Cristo provou isso na terra. Por estar desconectado dessa comunhão, dessa dança que eu acabei de explicar para vocês, Jesus Cristo precisou passar por isso, precisou provar aquilo que muitos de nós sentimos. Jesus Cristo ficará fora da dança. Estava para acontecer. E por isso ele estava tão triste. E por isso ele estava tão angustiado. E por isso ele estava com tanto medo. Gente, nós que estamos passando por momentos como esse, em algum momento nós estamos levemente desconectados da sincronia do amor de Deus. Em algum momento. Sabe por quê? Porque na dança do relacionamento perfeito, não há insegurança. Na dança do relacionamento perfeito, não há medo, não há vergonha, não há julgamento. E ele precisou sair dessa dança por um instante. Sabe para quê? Para trazer eu e você para dentro dela. Estava tendo aqui uma roda. Estava Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eles estavam lá em plena harmonia. Jesus Cristo precisou por um instante se desconectar daquilo que estava acontecendo. Se desconectar daquela dança que estava acontecendo. Sabe para quê? Para te trazer para dentro dela. Olha, eu estou me afastando disso que é perfeito, que é amor, que é graça, que é confiança, que é bondade, que é esperança. Eu vou me desconectar disso aqui por um instante, porque eu quero trazer outras pessoas comigo, porque eu quero trazer outras pessoas para dentro, para perto, para que elas possam sentir o mesmo amor, a mesma graça, a mesma confiança, a mesma segurança, a mesma bondade, a mesma paz, o mesmo coração, para que elas possam dançar junto com Deus e o Espírito Santo. Foi para isso que Jesus Cristo precisou se afastar. Foi para isso que ele precisou sofrer. Foi por isso que ele precisou por um instante se desconectar, para que ele pudesse te conectar a eles, para que ele pudesse te aproximar deles. Gente, entenda uma coisa: Jesus Cristo precisou ficar ansioso e angustiado para que você tivesse paz. Jesus Cristo precisou chorar para que você tivesse alegria. Jesus Cristo precisou morrer para que hoje você tenha vida e vida em abundância. E sabe o que Ele te convida hoje a fazer? A participar da sua dança. A participar da comunhão perfeita e plena com Ele.
Aonde existe relacionamento perfeito, não há lugar para o medo. Aonde existe o relacionamento perfeito, não há lugar para a ansiedade. Porque ela pode até vir, mas existe algo que acontece. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa palavra guardará, no original, significa guarda militar. É um guarda com uma arma que vai ficar na porta do seu coração. Essa é a paz de Deus. E toda vez que a ansiedade vier, o guarda vai estar lá na porta e vai falar: quem é você? Ah, eu sou ansiedade. Estou indo aí para entrar no coração do fulano. Não, aqui você não entra. Porque a paz de Deus guarda esse coração. Porque a dança do céu, do relacionamento do céu, guarda o seu coração. Porque o relacionamento perfeito com o Pai guarda o seu coração. E não tem lugar para entrar. Não tem lugar para a ansiedade entrar. Não tem lugar para o medo entrar. O medo vem felizão, corajoso. Vou entrar no coração dessa pessoa. Vou destruir os sonhos dessa pessoa. Vou destruir a história dessa pessoa. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Guarda lá na porta e vai ficar lá olhando: quem é você, medo? Quem é você? Ah não, vim para entrar. Não, você não está convidado para a festa. A guarda está aqui. A paz de Deus, que excede todo entendimento, que excede o entendimento da humanidade, que excede o entendimento da história, está guardando esse coração. E você não tem lugar. Você não faz parte. Você não foi convidado para a festa. Filipenses 4:4 diz assim, um pouquinho antes: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se, porque a paz de Deus, que excede em todo entendimento, é o que vai nos proteger, é o que vai nos guardar. E sabe o que vai estar rolando dentro do seu coração? Uma dança de harmonia plena e perfeita entre Pai, Filho e Espírito Santo. E você é convidado a fazer parte. Ah, Rafael, mas você não falou como que eu vou vencer a ansiedade. Falei sim. Você vai vencer a sua ansiedade participando de uma dança. Rafael, você não falou para mim como que eu vou vencer o meu medo. Falei sim. Você vai vencer o seu medo participando de uma dança. Uma dança de plena confiança, amor, cuidado, carinho, zelo, paixão, um pelo outro. E nós estaremos conectados com Ele. E nós seremos amados por Ele. E Ele vai te amar com um coração que derramou naquela cruz o seu sangue. E Ele vai fazer tudo isso por você. Venha dançar com Ele. Venha participar dessa dança celestial, que não tem lugar para medo, não tem lugar para ansiedade, não tem lugar para choro, não tem lugar para dor. Nós passaremos por dias maus, sim, a Bíblia nos fala isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci o mundo, eu venci o medo, eu venci a ansiedade, eu venci a dor, eu venci a aflição, e hoje você pode vencer, e hoje você pode vencer com as armas dele. Oh! Reflita se você está vivendo em plena comunhão. Reflita se você está participando de um pleno relacionamento. Reflita se você faz parte deste movimento celestial, onde Pai, Filho e Espírito Santo vivem em plena harmonia, paixão, amor, graça, cuidado, carinho, serviço, zelo. Eles estão lá conectados. E hoje eles te convidam a fazer parte. Hoje Jesus Cristo te convida a fazer parte disso. Algo que vai transformar a sua história é viver o pleno relacionamento com Deus. Ah, Rafael, mas eu já vou para a igreja. Gente, não é a igreja que transforma nossas vidas. É viver o pleno relacionamento com Ele, é participar, é ser participante do corpo de Cristo, é ser participante da igreja de Cristo, é ser participante da mesa do Senhor, não somente aquilo que é dado aqui fisicamente, mas espiritualmente estar conectado com Ele. E essa paz vai exceder todo e qualquer entendimento. Essa paz vai te guardar. Essa paz vai te proteger. Essa paz será a sua segurança nos dias de maldade, nos dias de aflição. Espírito Santo de Deus, nós clamamos ao Senhor neste momento, Pai. Eu não sei como cada jovem entrou aqui neste lugar,
Eu não sei como cada um deles entrou aqui e pisou neste lugar. Eu não sei quais têm sido os seus medos, quais têm sido os seus traumas. Talvez alguns foram abusados na infância. Talvez alguns sofreram vários problemas, vários traumas. Talvez alguns já perderam a esperança no Senhor. Mas Deus, eu conheço o poder que tirou Jesus Cristo da morte. Eu conheço o poder do Espírito Santo, que derrotou as portas do inferno, que prevaleceu sobre a morte, que tomou a chave do inferno na mão. É este poder que está presente neste lugar. É esse poder que nos levanta nessa noite, nos põe de pé. É esse poder que transforma nossas histórias. O poder que tirou Jesus Cristo do túmulo. O poder que criou os céus e a terra está aqui neste lugar, e pode nos levantar, e pode nos restaurar, e pode nos dar paz, harmonia, sinceridade, união, companheirismo e uma dança eterna com o Pai, Filho, Espírito Santo em harmonia. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, venha dançar conosco nessa noite, venha dançar conosco nessa noite, nos convide para a sua dança, nos convide a participar contigo, nos convide a participar com o Senhor, Pai, porque nós queremos estar na roda, nós queremos fazer parte da tua festa, nós queremos estar conectados com o Senhor, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.